No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Henrique Leite alerta para aumento da violência nas ruas. Eurico Freire cobra ordenamento da fiação das empresas concessionárias de serviços. André Regis questiona a demissão de terceirizados das escolas municipais. E a reunião da Comissão de Obras e Planejamento. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E o prefeito sancionou um projeto de lei que prevê a divulgação no site da Prefeitura das áreas de risco no Recife e também as intervenções que estão sendo feitas para sanar os problemas de cada área. O autor do projeto, Anderson Florencio, comemorou a notícia no plenário. Através do site oficial da Prefeitura, nós vamos ter um acompanhamento permanente, nós vamos ter o conhecimento diário do que está sendo feito para que o Recife tenha cada vez menos áreas de riscos, que a cidade não seja surpreendida através das chuvas e intempéries climáticas, através desse acompanhamento da Defesa Civil, que já é feito, mas que nem sempre a população tem informação de como está aquela localidade. Portanto, eu venho aqui agradecer o apoio dos vereadores desta casa, que por unanimidade aprovaram esse projeto de lei, que eu considero mais um projeto que promove a cidadania, um projeto também que promove a segurança social, um projeto que ainda mais, vereador Felipe Francimar, ele aproxima a gestão municipal do cidadão, trazendo o acompanhamento permanente, o acompanhamento, inclusive, instantâneo. A nossa ideia, a ideia do projeto é de que a alimentação do site, dessa página, que indica as áreas de risco da cidade do Recife e as intervenções que estão sendo feitas nessas localidades, ele tem que ser alimentado pela Defesa Civil e de modo instantâneo. Então, o prefeito sancionando esta lei, ela entrará em vigor automaticamente com prazo máximo de 6 meses para que todas as informações possam estar ali colocadas no site oficial da Prefeitura da cidade do Recife e qualquer cidadão poder acompanhar o que está sendo feito nessas áreas, as áreas que têm mais riscos para aquela população que vive de maneira talvez até desagradável por estar numa área de risco. Portanto, eu parabenizo a esta casa, uma casa que tem representação em toda a cidade do Recife. Então, os vereadores aqui sabem quanto essas pessoas sofrem quando estão naquela situação e fica claro para a comunidade quais são as intervenções que estão sendo feitas nas áreas onde essas pessoas estão morando. Portanto, eu parabenizo a Câmara Municipal do Recife, eu aguardo a sanção do prefeito Geraldo Júlio, que eu tenho certeza que está sensível ao projeto, eu tenho certeza que está de acordo com o projeto, até porque é o trabalho que já é feito, mas a publicidade dá ainda mais transparência e dá ainda mais zelo, dá ainda mais credibilidade ao trabalho da Defesa Civil e da própria gestão. Portanto, muito obrigado a todos pelo apoio na aprovação deste projeto de lei. O aumento nos números da violência no Estado e no Recife levaram o vereador Henrique Leite à tribuna. Ele cobrou providências e mais segurança nas ruas. Henrique Leite lamentou os números da violência no Recife. Segundo ele, são em média 20 homicídios por final de semana. Cada dia que passa, não existe mais a sensação de insegurança. Existe a violência de fato, porque antes a gente tinha a insensação de segurança porque não via policiamento, não via atuação, mas, na verdade, hoje você tem a violência de fato. Você não vai dizer, eu estou inseguro. Não, eu fui assaltado. Não, eu fui agredido. Não, eu fui furtado. É assim que a gente escuta. Antes a gente dizia, rapaz, fiquei com medo, passei numa rua esquisita, não tinha um policial e tinha um cara tentando assaltar. Hoje não. Hoje a conversa já é diferente. Não, eu passei em tal lugar, fui assaltado. Eu passei em tal lugar, fui assaltado. Eu fui em tal lugar, teve tiroteio. É assim que acontece com o aumento da violência. E o aumento da violência não está exclusivamente na questão de homicídio, que tinha se reduzido. O governo vinha tentando diminuir o índice de homicídio para dar uma sensação de segurança.
Hoje, nem os homicídios estão conseguindo diminuir. E hoje, a quantidade de homicídios em Pernambuco está maior do que a maioria dos países que estão aí em guerra forte. Então, é uma coisa muito séria. Mas o caso mais grave ainda é a questão das pequenas violências que trazem traumas grandes. Por exemplo, na Agamenon Magalhães está acontecendo todo dia assaltos dali do Hospital da Restauração até o sinal do Derby Espetos. Os bandidos ficam lá dentro como se estivesse vendendo algum tipo de mercadoria e atacam exclusivamente mulheres, vereadora Isabela de Rodão, e é interessante que Vossa Excelência saiba disso, porque eles não vão para homens, eles vão exclusivamente para as mulheres. Às vezes está armado com revólver, com arma de fogo, outras vezes está com faca, outras vezes está com pedra, intimida e leva os objetos da cidadã que está dirigindo. Mas o levar objeto não é tanto problema. O problema é que esses marginais, eles vão com a arma engatilhada, que até, num susto, podem provocar um homicídio. Então, é uma coisa muito grave. Henrique Leite disse ainda que os assaltos a bancos voltaram a acontecer na cidade e que é preciso investir nos serviços de informação. Os serviços de informações, a cada dia mais fracos, porque assalto a banco não se combate impedindo que aconteça o assalto ou batendo de frente com os criminosos para não sacrificar o cidadão. Se combate com informação para tirar cada bandido do mundo do crime antes mesmo que eles pensem em assaltar. E era assim que era feito com as informações e precisa voltar a acontecer. Saída de banco, ninguém pode ir depositar ou retirar um dinheiro no banco porque está sujeito a sofrer uma violência com a saída de banco, que é preciso também que o governo se preocupe em como chegar nesses criminosos e prender antes de eles cometerem o crime. É importante que o governo, que agora está com a polícia militar, com alguns policiais militares para começarem e serem lotados, que de imediato a polícia militar não coloque ninguém apenas para preencher espaço no interior, numa cidade. Que olhe o índice de violência da capital e metropolitana, que hoje é um dos maiores, e coloque um mutirão para inibir a violência. Que coloque um mutirão para, além das informações, façam também o policiamento ostensivo. É importante que o governo, na hora de reduzir os gastos, nunca pense em reduzir os gastos com concurso na educação, com concurso na segurança pública, com concurso na área de saúde. Nunca reduza esses gastos, porque isso não é gasto, isso é investimento. E investimento não pode ser retirado porque vai penalizar um setor que já é tão sacrificado, que é a educação e saúde, que previne contra a violência e melhora a vida das pessoas. Já o vereador Osmar Ricardo destacou a atuação do sindicato da categoria e falou sobre as dificuldades da polícia no estado. As condições de trabalho daqueles funcionários que arriscam sua vida no dia a dia para defender o povo, mas que o governo do estado não dá as condições legais das pessoas trabalharem. Vossa Excelência colocou aí a questão de viaturas, de 2 viaturas para tomar conta de alguns regionais, né? E a gente sabe que isso é verdade. Por exemplo, o governo do estado não paga o posto de gasolina que eles botam aqui na Avenida Norte há mais de 4 meses. E o cabo lá do posto já brecou, já fechou a conta lá, porque não tem uma resposta do governo do estado, né, do combustível que é usado pela polícia militar para fazer a segurança do povo. E aí onde é que estão os impostos pagos? A gente sabe que existe uma crise, que daqui a pouco deve chegar alguém aqui do governo para dizer que a crise é por conta do governo do PT, da companheira Dilma. Mas a gente tem que saber do compromisso
do governador Paulo Câmara, que falava em reduzir a violência, que falava em melhorar o estado de Pernambuco, fazer o estado crescer mais. Vereador Henrique Leite, a insegurança não é só onde Vossa Excelência falou, não, na Agamenon Magalhães, não. É em todo lugar. Você vai passar na Avenida Sul, ali próximo ao viaduto, se parar é assaltado. Os bandidos estão de arma na mão, perto daquela quadra ali. Para os carros e assaltam. Vai daqui a uns dias ter alguma vítima sobre esses assaltos. Porque já teve em outro momento, já existiu uma redução lá naquela área, mas não é só lá, o Ibura está entregue, é barata, está entregue ao mundo do crime. Né? Boa Viagem, como Vossa Excelência colocou, os autos, o vereador Antônio Luiz Neto sabe do que a gente está falando, porque é testemunha disso do dia a dia, das pessoas tá reclamando da segurança, dos assaltos a ônibus, né, aos coletivos, no metrô. São diversos assaltos por dia. Se todo mundo prestar queixa, vereador Henrique Leite, é inúmeras pessoas. André Regis subiu à tribuna para fazer uma série de críticas à gestão municipal na área da educação e questionou a redução do quadro de terceirizados nas escolas públicas do Recife. Segundo o presidente da Comissão de Educação, a limpeza e a manutenção das escolas da rede municipal dependem dos terceirizados. André Regis disse ainda que vai encaminhar um pedido de informação ao Executivo. Para que o secretário de Educação explique o porquê da redução do quadro de terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife. Até mesmo porque tal fato não deveria ocorrer ante a importância da matéria. Tal fato representa risco para a integridade das crianças, nas creches, nas escolas. Então, se a Prefeitura aumentou o quadro recentemente dos comissionados, como pode se justificar a redução dos terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife? Simplesmente dar aviso prévio a esses trabalhadores que se dedicam no dia a dia a essas escolas, sem que haja nenhum planejamento de regularização da situação, é algo inaceitável. André Regis fez ainda outras críticas à qualidade das escolas municipais. Eu estive na escola do Ibura na última quinta-feira. A escola do Ibura, não sei quem daqui conhece a escola do Ibura, é uma escola que não deveria sequer funcionar. A situação, vereador Antônio Luiz Neto, é de completa insensibilidade da Prefeitura com as crianças que estão lá. Eu fiz a medição pessoal da quantidade de lux com o luxímetro em cada uma das salas. O que é recomendável pela Organização Internacional do Trabalho e da Saúde é que uma criança, numa sala de aula, ela tenha pelo menos a luminosidade acima de 200 lux. Eu encontrei 35. 35. Isso significa que essas crianças irão adoecer por falta da iluminação adequada. Esta escola, que funciona na frente de uma avenida de alta passagem, ela, inclusive, a emissão de decibéis dos veículos que passam à frente tornam o dia na escola algo extremamente cansativo. Inclusive porque entre as salas não existe uma divisória completa, é meia parede. Se é meia parede, uma sala escuta a aula da outra. Não é por outro motivo, inclusive, que essa escola ela vem obtendo uma dificuldade enorme no que se refere à Prova Brasil. Consequentemente, o IDEB da escola do Ibura é inferior ao da média da cidade do Recife, que já é uma das mais baixas do Brasil. Quando a gente se depara com uma escola dessa, inclusive, que é um prédio alugado que o proprietário pediu o prédio,
e a prefeitura até agora não tomou a providência de realocar a comunidade ou dizer para onde a escola vai. Eu, quando estive com a direção, inclusive, eu mencionei que aquilo era uma janela de oportunidade, porque ali jamais deveria funcionar uma escola. As condições são insalubres para os professores. Os professores vivem entre salas mofadas, salas quentes, salas mal iluminadas. Essa é a realidade das crianças que estão na escola do Ibura. Já a vereadora Isabela de Roldão defendeu critérios de avaliação iguais para as escolas públicas e particulares do Recife. A importância de as escolas municipais passarem pelo mesmo critério de avaliação que as escolas particulares passam para poder funcionar. E a gente nunca conseguiu que a gestão assumisse a responsabilidade sobre, por exemplo, a questão da iluminação da sala, a questão da escola da sala de aula acessível, dos espaços acessíveis, do banheiro acessível. E a gente lá analisava e relatava processos de escolas particulares, mas a gente nunca conseguiu trazer essa discussão para as escolas municipais. E a gente compreendia que existia, logicamente, uma fragilidade das escolas do município, existem, né? Essa fragilidade é real. E a gente fazia questão de ressaltar a necessidade de enfrentamento, de que a comissão de verificação verificasse também e fiscalizasse também as escolas municipais, para liberar ou não aquelas escolas. Haja vista que qualquer escola particular em Recife precisa passar pelo crivo de avaliação dessa comissão. Esse processo é instaurado dentro do Conselho Municipal, os conselheiros relatam esse processo, levam para o pleno, no pleno é discutido processo por processo, mas quando a gente se depara com as escolas municipais, a gente vê arbitrariedades e gravidades, como Vossa Excelência comprova a cada visita que faz, e essa questão precisa ser trazida para dentro do Conselho Municipal. Eu gostaria de deixar isso, como Vossa Excelência é presidente da Comissão de Educação, que Vossa Excelência atue de forma fervorosa junto ao Conselho Municipal de Educação, para que efetivamente haja a mesma fiscalização que existe nas escolas privadas, exista nas escolas municipais. Mas o vereador Felipe Francismar saiu em defesa da gestão e disse que o atual governo prioriza a educação. Uma gestão que tem índices históricos de investimento, que prioriza a educação, mas que pegou, de fato, uma educação arrasada, né? A gente está tentando melhorar. São 2 anos e meio de gestão, pegando o país numa crise econômica, né? Então, Vossa Excelência tem que ter muito cuidado nas palavras e também não deixar de avaliar a gestão de seu partido. Líder do governo na casa, o vereador Gilberto Alves reconheceu as dificuldades da rede municipal de ensino, mas destacou que a gestão tem trabalhado para modificar essa realidade. Nesses 2 anos e meio, para ser franco e sincero, eu não me recordo de ter visto uma única proposta factível, objetiva, de Vossa Excelência em relação à gestão pública da educação, que a gente pudesse discutir e que a gente pudesse aproveitar a sugestão. Não estou falando aqui de Vossa Excelência, trazer, por exemplo, um substitutivo a um projeto de lei que falava do plano de educação e que, inclusive, não foi nem reconhecido pela bancada de Vossa Excelência. Teve apenas 3 ou 4 vereadores que votaram a favor. E, na verdade, se você pegar aquele substitutivo, não está ali uma mistura do que seria um código de obra para uma escola. Não é esse o debate que eu acho que a gente tem que fazer aqui. O vereador Jairo Brito também repercutiu o assunto. É preciso a gente discutir esse debate que Vossa Excelência está trazendo agora com o retorno, viu, vereador Gilberto Alves, vereador Francismar? Realmente, esse que é o grande debate que tem que ser travado aqui. Isso é importante para que a gente e a população tenha conhecimento. Vossa Excelência colocou aí que o projeto do Lego não está funcionando, tem algumas instalações da robótica, do projeto de robótica não está funcionando. Então é importante que os representantes do governo, numa próxima semana, tragam esses resultados. Está funcionando ali, não está ali?
Quanto por cento foi do investido que está funcionando? Esse que é o debate que a gente precisa travar aqui. Não ficar, investiu não sei quantos milhões na frente do PT. Sim. Onde foi investido isso? Eu sei que Vossa Excelência falou no passivo histórico. O PT também pegou um passivo histórico. Né? Não tinha nenhum de professores se reunir. Fez o Paulo Freire ali na Madalena. É isso que precisa discutir. Para poder ter um discurso que leve a um denominador comum e traga realmente soluções para o problema da educação na cidade do Recife. Os choques elétricos que penalizam a população são fruto do desordenamento e da má instalação dos fios. No plenário, Eurico Freire cobrou o ordenamento da fiação pública e ele acredita que a Câmara pode atuar nesse sentido. Eurico Freire lembrou o trabalho feito pelo comitê gestor criado na Câmara para discutir sobre a responsabilidade das empresas concessionárias de serviços na cidade. Há uma responsabilidade desta Casa e do Executivo Municipal de ordenar essa intervenção. Nós já trouxemos aqui esse debate e esse assunto outras vezes. Precisamos ordenar essa intervenção. Fizemos audiência pública nessa casa, fizemos reunião pública nessa casa, fizemos na OAB Seccional Pernambuco, construímos uma minuta de decreto, foi uma proposição conjunta e por isso eu digo que essa casa está dando a sua contribuição. Muitas vezes a imprensa não veicula, não faz o devido registro, e só faz quando há uma omissão, quando há um pecado, mas essa casa tem dado a contribuição no esforço de ordenar a intervenção dessas empresas para evitar esses óbitos, esses choques que têm ocorrido na nossa comunidade. Foi uma proposição conjunta minha, do vereador Henrique Leite, do então vereador Jaime Asfora, o vereador Heriberto Rafael se juntou ao debate e nós construímos, registre-se, com a devida participação da CELP, Compesa, Copergás e as demais empresas de telefonia, construímos uma minuta de decreto. Então, vai mais uma vez o nosso apelo ao prefeito Geraldo Júlio, que possa, como foi sugerido com esse decreto, criar um comitê gestor onde essas empresas e concessionárias, prestadores de serviços, sentarão para parametrizar, criar regras para essas intervenções. E aí sim, quando devidamente sinalizadas, quando as intervenções tiverem cronograma de execução e aviso prévio à comunidade e aos poderes legislativo e executivo, aí sim poderá se responsabilizar, seja a CELP, seja a empresa de telefonia X, Y, porque, uma vez sinalizada a empresa, nós poderemos saber qual fio comprometeu, qual fio fez com que o poste tivesse ocasionado o emaranhado, e assim ela será responsabilizada e punida e penalizada para que possa fazer a intervenção de modo mais responsável e ordenado. Os vereadores Isabela de Roldão e Osmar Ricardo também repercutiram o tema. Recife está se tornando uma cidade onde se corta a árvore para se passar fio. A gente está numa cidade cada vez mais quente, uma cidade que as poucas árvores que nós temos nas calçadas são retiradas, estão sendo retiradas. As árvores das nossas calçadas estão sendo eliminadas e não estão sendo substituídas. E as poucas árvores que restam são podadas para passar fio. Então, o trabalho que Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, assumiu e provocou neste documento criado, precisa ser assumido com total responsabilidade pela gestão atual, que eu não entendo até hoje por que isso não foi assumido, haja vista ser de tamanha importância. Então, eu queria aqui poder registrar, primeiramente, minha solidariedade e reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência e alertar, porque é alerta vermelho máximo. A cidade do Recife, as árvores da nossa cidade, das nossas calçadas, estão sendo exterminadas sem que haja substituição. E as poucas que sobreviverão têm que ser podadas para passagem de fio, o que é um absurdo. Esta casa precisa fiscalizar o poder público. Eu lembro aqui que o vereador Wanderson queria uma comissão junto com o vereador Henrique Leite para ver as praças, que iam melhorar a situação do povo do Recife. É preciso fiscalizar a cidade, porque a cidade do Recife, o prefeito, né, e as suas empresas,
contrata os serviços terceirizados, não cuida das nossas árvores, não cuida da cidade do Recife. Vossa Excelência é um vereador brilhante. Vossa Excelência fez aqui esse decreto, opinou em vários projetos para a Prefeitura da cidade do Recife, mas a Prefeitura só fica nos projetos, no finalmente, nas obras inacabadas, que existem milhões na cidade do Recife. A Compesa todo dia abre um buraco, passa 10, 20, 30 dias para poder fechar um buraco. E quem paga com isso? As pessoas que têm seu veículo têm que passar por dentro do buraco, as pessoas que têm de cadeirante, que não têm sensibilidade para poder passar, trafegar aí nas ruas, que a Compesa, que Vossa Excelência disse, inclusive, locais que têm fios, né, e está faltando tampa, está descoberto, pessoas já morreram. Então, vereador Eurico, Vossa Excelência está de parabéns. O emaranhado de fios nos céus do Recife também foi tema do pronunciamento da vereadora Aimee Carvalho. TV a cabo, telefonia, rede elétrica, todos juntos podem causar riscos à população. No Recife, o número é bem maior. 8 em cada 10 postes são divididos entre os dois tipos de serviço. De acordo com a norma técnica, cada equipamento só poderia receber, no máximo, 5 pontos adicionais ao de energia elétrica. Os emaranhados de cabo de telefonia, TV a cabo e internet se multiplicam e o PROCON estadual instaurou procedimento para investigar mais de 16 empresas, para coibir a prática, reduzir os acidentes por choque elétrico e verificar se as empresas estão cumprindo as normas de instalação e segurança do setor. Portanto, os postes da cidade do Recife não têm capacidade para receber fiações. A poluição visual constitui dano ao meio ambiente à medida que o excesso de elementos visuais afetam as condições estéticas do meio urbano. Um elemento intensamente presente e pouco reparado no cotidiano pela população é o emaranhado de fios de energia e cabeamento de empresas de telecomunicação, percorrendo ruas e avenidas da cidade. A polêmica sobre a necessidade de embutimento das fiações tem sido amplamente debatida no Recife, em função de registros recentes de mortes decorrentes de fios soltos nas vias públicas e de como o excesso de cabeamento tem tirado a beleza de nossas ruas. De fato, são pontos importantes e que merecem ser observados. Jamais questionaremos os benefícios do embutimento da fiação para a nossa população, mas, assim como qualquer outro ato público, este deve ser pautado pela legalidade. Osmar Ricardo criticou a sugestão da Prefeitura de colocar uma empresa privada para administrar o plano de saúde dos servidores municipais. Será que vai funcionar isso? Né? Na verdade, o servidor que a gente briga para ter uma qualidade de atendimento na rede credenciada do Recife Saúde e aumentar o número de adesões dos trabalhadores, dos funcionários, porque vem aumentando o número de funcionários da Prefeitura, do concurso da Guarda Municipal, de ADI, de AE. Recentemente, domingo agora, a Prefeitura convocou mais um concurso da Prefeitura do Recife, que foi para ADI especial, que para crianças e adolescentes especiais, na sala de aula. Então, mostra que a Prefeitura não tem uma responsabilidade, não quer cuidar da saúde dos seus funcionários, quando tenta trazer uma empresa privada para administrar um plano de saúde, em vez de tentar discutir com as entidades sindicais, com as centrais, uma alternativa que seja, pelo menos, compatível para os trabalhadores, que o trabalhador também tenha a sua participação de administrar um plano de saúde, porque ele paga por esse plano de saúde, né? É uma parte da Prefeitura e uma parte dos trabalhadores. Então, mostra que 2 anos e 8 meses do governo Geraldo Júlio e não tem uma proposta
adequada para os trabalhadores, para os funcionários da Prefeitura da cidade do Recife. Mostra que o governo Geraldo Júlio é um governo que não dialoga com os trabalhadores de uma forma correta, né, de apresentar uma alternativa para a saúde dos trabalhadores da cidade do Recife. E Isabela de Roldão lamentou que o Teatro do Parque tenha completado o centenário de fundação com as portas fechadas. O local está fechado para reforma há 5 anos. Fica aqui para nosso registro, para nossa reflexão, até quando continuaremos silenciosos, assistindo atônitos e atônitas à situação que o Teatro do Parque hoje passa. E o teatro é um símbolo concreto do tratamento que é desejado, que é dado à nossa cultura de uma forma geral. Então, eu gostaria aqui de poder repercutir na tristeza deste centenário, apesar da alegria de saber da importância deste teatro, que completou 100 anos esta semana, mas a tristeza do espaço que é relegado, vereador Osmar, vereador Eurico, a tristeza de um espaço como aquele, grandioso, que está entregue, sem previsão de entrega, obras que não terminam, e só faz com que a gente reflita, vereador Henrique, que Recife efetivamente é um canteiro de obras inacabadas, de uma gestão pouco responsável, quando assume compromissos com a população da sua cidade, de efetivamente levar a melhoria da situação de vida. E aí, Vossa Excelência, vereador Osmar, trazia a questão da saúde do Recife, o que muito nos preocupa, e Vossa Excelência sabe disso. A gente sabe a situação das maternidades, a gente sabe a situação da saúde dos servidores da cidade do Recife. E aqui eu gostaria de encerrar minhas palavras deixando claro e registrando a minha indignação com a situação com a qual o Teatro do Parque é tratado por esta gestão. E que nós possamos sair desse silêncio e entrar num processo de cobrança mais efetiva junto a esta gestão, que tanto promete, que tanto se compromete, mas que na hora de finalizar, ou na hora de, pelo menos, demonstrar sua responsabilidade e seu compromisso, a gente vê que o Teatro do Parque completa o seu centenário de portas fechadas, sem previsão de quando será reaberta ao público, reaberta aos grandes espetáculos da nossa cidade. A Comissão de Obras e Planejamento realizou uma reunião ontem à tarde. O grupo distribuiu e analisou projetos em tramitação na casa. Na pauta de discussões da reunião da Comissão de Obras e Planejamento Urbano estavam 10 projetos de lei. Um deles é o que autoriza a criação do Hospital do Idoso. A matéria é de autoria do vereador Alfredo Santana e teve a relatoria da presidente da comissão, vereadora Aimé Carvalho. Sou defensora, levanto a bandeira aí dos idosos, porque na primavera da vida, muito eles trabalharam, tanto para a sociedade como para os familiares, etc. E agora, no outono da vida, é importantíssimo que haja uma atenção, uma visão especial para esses idosos, inclusive um hospital diretamente para eles, que venham cuidar da saúde, do psicológico, do social dos nossos idosos. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.